E isso é preocupante, porque aí a gente vai somar, Minhoca, ao cenário que você acabou de escrever, que eu já tinha passado também, que é, o fato de que o Ceará estará no Z4 ao fim da rodada, né? No domingo o Ceará já vai estar no Z4, você nem terminar a rodada, o Ceará já vai estar no Z4. E aí eu volto a falar de uma questão tanto quanto subjetiva, que é o peso de você estar no Z4. Porque, porra, em tese, assim, você continua sendo um time com 11 jogadores entrando em campo para enfrentar outro time que tem 11 jogadores. Mas estar na zona de rebaixamento traz um peso que ele tem um efeito prático dentro de campo, dos dois lados, né? Do lado de quem está no Z4 e do lado de quem está enfrentando um time que está na zona de rebaixamento. Porque o Ceará, quando for enfrentar o Flamengo, não é só, entre aspas, enfrentar o Flamengo, o time com maior qualidade técnica do país, ou enfim, pelo menos entra nessa discussão, vai ter o debate ali com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras, mas certamente o Flamengo está no pódio, a gente pode debater em que lugar do pódio ele está, mas não é só você enfrentar um dos melhores times do país, é você enfrentar um dos melhores times do país estando na zona de rebaixamento, né? É enxergar que caso o Ceará não tivesse sofrido já 2 derrotas em casa, esses 2 reveses eventuais, o que já aconteceu aí contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e depois contra o Flamengo no Castelão, poderiam ser encarados de outra forma, né? Poderia, entre aspas, entrar na conta do torcedor na hora de fazer análise, na hora de colocar a pressão que o Ceará já está começando a sentir. Porque aí você vai ver, pô, o problema não é só não ganhar do Atlético fora, o problema não é só o tamanho do desafio que é enfrentar o Flamengo em qualquer cenário, mesmo no Castelão, mas enfrentar esse Flamengo cheio de desfalque, enfrentar o Flamengo sem muitas alternativas, enfrentar o Flamengo já com você dentro da zona de rebaixamento, com toda essa pressão, e o Flamengo entendendo que, porra, esse é um momento aqui, uma oportunidade que eu não posso titubear, aqui eu tenho que entrar e resolver minha vida logo. Então, por isso que eu falo que somam os fatores aí desses dois lados, Minhoca. Não, você está corretíssimo. Eu acho que tem uma questão aí que agrava mais o momento do Ceará. O começo da tabela do Ceará, todo torcedor do Ceará já sabia que não seria fácil, né? Você ter que pegar o Palmeiras e aí conseguiu vencer, você pegar Bragantino, você pegar Atlético Paranaense, você pegar Flamengo. O alívio que o Ceará tinha nesse início era o Botafogo em casa. E o Ceará perdeu, por exemplo. O Ceará jogou muito mal o segundo tempo daquele jogo. E contra o Red Bull Bragantino, que também estava desfalcado, tinha também muitos jogadores lesionados, o Ceará fez um primeiro tempo pavoroso. Então, assim, esse tipo de futebol, às vezes, que aparece no momento que, por exemplo, no segundo tempo contra o Bragantino, o Ceará melhorou, mas também porque já estava perdendo no placar. Contra o Atlético Paranaense, foi perder a penalidade para o Ceará acordar para o jogo, entendeu? Então, o Ceará, ele ainda é um time que oscila. E como você bem falou, quando você está no Z4, você pode até estar jogando bem. Se o resultado não aparece, aí é o ponto, tipo assim, você me conhece muito bem, Celso. Você sabe que eu sou muito mais o cara que não fala muito do resultado, que fala mais do desempenho. Mas quando eu falava isso, até mesmo no ano passado, quando a gente falava do Guto Ferreira, era o Guto Ferreira ali, no meio da tabela. O Guto Ferreira em nono, oitavo, décimo primeiro. Quando você está no meio da tabela, dá para se falar de desempenho. Porque quando o copo está meio cheio ou meio vazio, a gente pode debater. No médio e longo prazo, você pode melhorar o seu time. Você tem ponto suficiente, você não tem pressão tanta como uma zona de rebaixamento. O Ceará agora vai ter que trabalhar numa zona de rebaixamento com vários jogadores lesionados e o Ceará, de fato, só pode ser, na prática, o Ceará no final de maio. Por que eu estou falando isso? Porque muitos jogadores que se espera o retorno de lesão, eles só vão estar voltando no final de maio, como é o caso do Sobral, como é o caso do Peixoto. A gente não sabe se até a próxima semana o Richardson vai estar ok, se o Luiz Otávio vai estar ok, Messias. Então, o Ceará hoje é uma equipe que vai para esse jogo contra o Flamengo, possivelmente com mais desfalques ainda, porque o Lindoso tomou o terceiro amarelo, já não vai enfrentar o Flamengo. O Richard, que saiu lesionado e que já tinha saído lesionado no jogo passado, pode ser que não esteja também nas melhores condições para enfrentar o Flamengo. Então, como é que você vai enfrentar um Flamengo
sem praticamente 5, 6 opções no meio de campo. É muito difícil, muito difícil. Então o Ceará vai ter que se desdobrar demais, vai ter que ter muita entrega, vai ter que ter muita alma, porque mesmo você sendo abaixo tecnicamente do que o Flamengo, você precisa compensar isso na luta, até mesmo na entrega, que a gente não vê em alguns jogos do Ceará. Como eu estava citando, o jogo do Bragantino, o primeiro tempo, um time totalmente apático. E esse tipo de jogo, perante ao seu torcedor, que está muito irritado, principalmente por conta do começo da temporada, com as eliminações do Cearense e da Copa do Nordeste, o Ceará precisa dar uma resposta no Brasileiro. Porque, como até acho que falaram aqui, né, o Francisco Cleito, até acho que deve ser torcedor do Fortaleza, sobre a questão, a Copa Sul-Americana, ela tem adversários muito fracos, tirando o Independente, obviamente. Mas, realmente, não dá para se iludir na ideia, ganhamos bem, estamos 100% na Sul-Americana. É uma outra competição. A competição mais importante, que eu sempre ressalto para os cearenses, é a Série A, é ela que paga as contas, é ali onde está a sua grande sustentação como clube, né? Então, o Ceará precisa, no próximo jogo contra o Flamengo, o jogo do meio de semana contra o Tombense, na Copa do Brasil, Celso, é aquele jogo chamado casca de banana. Você só precisa confirmar, só confirme a classificação. Claro que eu acho que a impressão que eu tenho pela raiva do torcedor, e possivelmente o Dorival não deve colocar o time principal nesse jogo, até pensando no jogo do Flamengo, Dá pra acredito ganhar. que... Dá pra Dá para ganhar. ganhar? Dá pra ganhar. Mas Talvez assim, dá, pô. o Ceará, ele tem que Na ir muito Copa do Brasil é mais difícil. Não, eu sei. O que eu tô dizendo assim, o Ceará ele só tem que jogar o jogo contra o Tombense atento. Jogar atento. Porque se não jogar Vina, se não jogar Lima, eu acho que é capaz, ele pode até mesclar, o time precisa ter postura. Postura em campo. Lutar pela bola. Não é ser acomodado, achar que por ter uma vantagem de 2-0 e simplesmente porque o grande jogo, o jogo que o torcedor vai cobrar de fato, é o jogo contra o Flamengo. E aí, queira ou não, por mais que seja o Flamengo, o momento pede para o Ceará ir em busca de uma vitória. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, o Ceará tem que tentar uma vitória contra o Flamengo, independentemente da estratégia. Se vai jogar no 10-0-0, pouco importa, o Ceará precisa tentar trabalhar uma ideia de vencer o Flamengo, alguma ideia de tentar vencer o Flamengo. Que por mais que jogue bem, o Ceará jogue bem ou jogue mal, o Ceará precisa tentar sair com os 3 pontos para sair da zona do rebaixamento, já que vai entrar nessa rodada. Então, é um momento muito delicado, porque tudo o que está acontecendo hoje com o Ceará é consequência de todo o planejamento mal feito, vários jogadores lesionados. O tal camisa 9 que você mencionou, o jogador goleador, ele chegou no Ceará, mas ele já está completando aí 2 meses no clube e não estreou por diversas razões. Então, isso tudo é só um acúmulo de coisas erradas que o clube fez para chegar nessa situação e entrar nesse Z4. Até o final de maio, quando a gente tiver todos os jogadores disponíveis, possivelmente, e eu não sei se vai estar disponível, o Ceará precisa lutar por toda partida valendo 3 pontos. Porque senão ficar nessa de estamos perdendo jogador, pode até perder mais. E o Ceará precisa tentar lutar ao máximo para conquistar vitórias, porque não é tão simples. Acho que foi, não estou lembrado quem foi que falou. O Ceará, falaram do Ceará e Fortaleza. Em termos de elenco, é bem superior a Avaí, a América Mineiro, sei lá. Mas o Avaí está lá com 6 pontos, né? Não, está com 7 pontos. O Ceará está com 3. O Ceará, com uma rodada, ainda não chega no Avaí, por exemplo. Ainda é começo, mas quem está no Z4, como você bem falou, sempre trabalha na pressão maior. E o Ceará tem que sair dessa pressão quanto antes.